Olá, alunos do primeiro ano, tudo bom? Vamos dar continuidade aos nossos estudos da apostila 3, setor A, aulas 41 e 42, funções, posição de um número real em relação às raízes da equação de segundo grau. Então, fiquem bem atentos, porque o conteúdo não é difícil. Vamos lá? Apostila 3, setor A, aulas 41 e 42, funções, posição de um número real em relação às raízes de equação de segundo grau. Enem, conhecimentos algébricos. Nestas aulas, sejam R um número real, ABC constantes reais com A diferente de zero e B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C pode ser maior ou igual a zero. F de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c com x pertencente aos números reais. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, discriminante. x1 e x2 com x1 menor ou igual a x2, as raízes de fx igual a zero. X verso igual a x1 mais x2 dividido por 2, que é igual a menos b sobre 2a. Se a função em R tem sinal contrário de A, então as raízes são reais e R está entre elas. A vezes F, A vezes função de R menor que zero, A vezes função de R menor que zero, equivale que x1 é menor que esse número real, que é menor que x2. Se a função de R tem o número de A e o discriminante é positivo, então as raízes são reais e R é o menor que elas ou R é maior que elas. R é um número real. A vezes a função de R maior que zero e delta maior que zero, equivale que R, esse número real, é menor que a primeira raiz ou esse número real é maior que a segunda raiz. Se delta for maior que zero e R for menor que o x vértice, então R está mais próximo de x, uma linha ou x1, do que de x2 ou x duas linhas. Se delta maior que zero e R maior que x vértice, então R está mais próximo de x2 do que de x1. Em classe 1, sendo x1 e x2 com x1 menor que x2, as raízes da equação 2x ao quadrado menos 5x mais raiz de 2 igual a zero, podemos afirmar que A, 2 menor que x1, B, x1 igual a x2, C, x1 menor que 2 menor que x2, D, x2 igual a 2, E, x2 menor que 2. E aí, você consegue dar a resposta? Vou dar um tempinho para você pensar e marcar. Então vamos resolver o exercício 1. No exercício 1, a equação é essa daqui, uma equação de segundo grau. Olhem lá as alternativas. 2 menor que x1, x1 igual a 2, x1 menor que 2, menor que x2, x2 igual a 2, x2 menor que 2. Então, o que está em evidência é o 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e substituir o x pelo 2. Então, vai ficar 2 vezes 2 ao quadrado, menos 5 vezes 2, mais raiz de 2. Então, f de 2. 2 vezes 4 menos 10, mais raiz de 2. F de 2. 8 menos 10, mais raiz de 2. F de 2. 8 menos 10, negativo 2, mais raiz de 2. Então, f de 2 é igual a menos 2 mais 1,41, que é aproximadamente a raiz de 2. F de 2 é 0,59. Esse número é um número aproximado. Então, eu deduzo que f de 2 é um número negativo. Ele é um número negativo e o A é um número positivo.
Pessoal, então vejam bem, ó, o que aconteceu nesse exercício está aqui na teoria. Se a função do número real tem sinal contrário ao de A, então as raízes são reais e esse número R está entre elas. A vezes f de x menor que zero, que equivale x1 é menor que esse número, que é menor que x2. Então a gente já sabe que o 2 ele vai ficar entre as raízes. Agora eu pergunto para vocês, será que vai ficar antes de x vértice ou depois de x vértice? Então nós devemos calcular x vértice para a gente ter a melhor aproximação possível de onde vai ficar o número 2 no intervalo das raízes, que eu não sei quais são, certo? Então, observação. A fórmula de x vértice é menos b sobre 2a. Quem é o b? Negativo 5. Então, o menos da fórmula, e coloco o menos 5 em parênteses, e quem é o a? O a é 2. Então, x vértice é igual a 5 sobre 4. 5 dividido por 4 vai dar 1,25. Ó, então veja bem. Ele vai estar depois do x vértice, porque se ele é o 2 e o x vértice é 1,25, ele vai estar depois. Bem, 2 é maior do que o x vértice, então podemos afirmar que 2 está entre as raízes x1 e x2 e mais próximo da maior raiz. Bom, então na teoria está o seguinte: se a função de R tem o sinal de A e o discriminante é positivo, então as raízes são reais e R, que é o número real, é menor que elas ou R é maior que elas. A vezes f de x maior que zero e delta maior que zero, que equivale que o número real é menor que x1 ou o número real é maior que x2. Então a resposta correta é a letra C. Nós fomos um pouquinho a mais quando a gente analisou o x vértice. E agora eu vou fazer o gráfico para que vocês fiquem mais entendidos ainda. Pessoal, então para ficar um pouco mais claro, vamos tentar fazer o gráfico, tá? Então eu já sei que vai ter duas raízes, aqui vai ser o x1, aqui vai ser o x2, aqui vai ser o x vértice. Bom, x1, x2, x vértice, o C é o ponto onde ele vai ser coeficiente linear. Então, ó, 1,41, então ele vai ficar um pouquinho abaixo do 1,5, mais ou menos aqui. Então a parábola vai vir, vai passar no 1, vai fazer o vértice e vai subir. Então, o que nós calculamos? Nós vimos se o 2 está antes do x vértice ou depois do x vértice. Eu sei que ele está em x1 e x2, então ele vai estar mais ou menos aqui, ó, depois do x vértice. Exercício 2. Sendo x1 e x2, com x1 menor que x2, as raízes da equação 2x² menos 14x mais 23 igual a zero, podemos afirmar que, letra A, 1 é menor que x1, letra B, x1 é igual a 1, letra C, x1 é menor que 1, menor que x2, letra D, x2 igual a 1, letra E, x2 menor que 1. Vou deixar vocês pensarem um pouquinho. Procurem fazer o cálculo para ver se vocês entendem. Vou liberar o reloginho, depois vocês marquem, depois eu vou resolver. Mas tentem fazer primeiro.
Vamos resolver o exercício 2? Da mesma forma que a gente fez um, nós vamos olhar o 2, as alternativas. Olha, o que está em evidência na alternativa? Na letra A, 1 menor que x1. Na letra B, x1 igual a 1. Na letra C, x1 menor que 1, menor que x2. Letra D, x2 igual a 1. E letra E, x2 menor que 1. Então, o 1 está em evidência, certo? Então, vamos calcular f de 1. 2 vezes 1 ao quadrado, menos 14 vezes 1, mais 23. F de 1 vai dar 2, 1 ao quadrado é 1, menos 14 vezes 1 vai dar menos 14, mais 23. F de 1, 2 vezes 1, 2, menos 14, mais 23. Somando 2 mais 23 vai dar 25 menos 14. 25 menos 14 vai dar quanto? 11. Então, 11 é um número positivo, igual a. Então, sendo f de 1 positivo, 1 está próximo à menor raiz. Correto, então? Bom, se ele está próximo à menor raiz, então ele estará à esquerda ou à direita? Ele estará à esquerda. Porque ele está próximo da menor raiz. Correto? Não à direita. Vamos calcular o x-verso, então, para ver se ele está entre a raiz 1 e o x-verso, depois o x-verso e a raiz 2? Vamos lá, então. Observação. X-verso é igual a menos b sobre 2a. Quem é o b? Menos 14. Então, eu coloquei no parênteses. O a vale quanto? 2. Então, x-verso é igual a menos vezes menos mais. 2 vezes 2, 4. 14 dividido por 4. 14 dividido por 4 vai dar 3, 12, 3,5. Bom, então veja bem. Se é 1, ele vai estar entre a menor raiz e o x-verso, porque o x-verso é 3,5. Logo, 1 estará entre x1 e x-verso. Se você fez e acertou, parabéns. Então a alternativa correta é a letra A. Então, para melhor entendimento, eu vou fazer o gráfico. Então, eu já evidenciei o 1, o 23 com o coeficiente linear. Bom, coloco aqui o x1, vou colocar ali o x2. Vamos supor que aqui seja o 3, porque eu sei que o x-verso deu 3,5. Então, mais ou menos aqui, ó, x-verso. Então, vamos lá. Então, ó, vai descer, vai passar no 1, aí vai fazer aqui e vai subir ali, ó. Certo? Então, o 1 ficou fora desse intervalo de x1 e x2. Ele é menor que a raiz x1. E o x-verso está bem aqui, ó, no momento em que ele muda a trajetória. Exercício 3. Para quais valores reais da constante C, a equação 2x² menos 5x mais c igual a 0 admite duas raízes reais, tal que uma delas seja menor que 1 e a outra maior que 1. Vamos então resolver o exercício 3. No exercício 3, nós temos que descobrir que valor vale C. Ele diz que as duas raízes, uma seja menor que 1 e outra seja maior que 1. Então, quer dizer, então, que o 1, vamos evidenciar 1 aqui no gráfico, uma raiz está antes de 1 à esquerda e outra está à direita.
Uma raiz está à esquerda e outra está à direita e uma está entre elas. Se uma está entre elas, então eu já sei que a função tem que ser menor que zero. Bom, mas vamos então achar então qual seria o possível valor para C? Ele fala então que 1 tem que estar entre as raízes. Então quem está em evidência? 1. 2 vezes 1 ao quadrado menos 5 vezes 1 mais C igual a 0. 1 ao quadrado é 1, menos 5 vezes 1 menos 5 mais C igual a 0. 2 vezes 1, 2, menos 5 mais C igual a 0. 2 menos 5 menos 3 mais C igual a 0. Você não vai jogar o valor de C para o lado de lá, porque nós estamos trabalhando com inequações. Então você vai pegar esse valor agora, vai substituir, ó, esse aqui seria o f de 1, correto? O f de 1 meu parou ali. Então aqui eu vou substituir, ó. Então C menor que 3. O C é o número menor que 3. Então eu sei que o 3 estaria aqui. A minha função seria menor que 3. Passaria aqui. Subiria lá. Ó, vejam bem que 1 ele não é o x-vértice. Ele não passa aqui. Onde o momento onde ele muda a sua direção. Aqui seria o vértice. Ele é antes do vértice. Certo? Então, C menor que 3. Exercício 4. Para quais valores reais da constante A, a equação ax ao quadrado menos 5x mais 2 igual a 0, admite raízes reais tais que uma delas seja menor que 1 e a outra maior que 1. Então, nós vimos que f de 1 é igual a menos 3. Bom, nós não vamos resolver porque nós temos inequações. Ele diz que 1 está entre as raízes, então A maior que 0, o f de 1 vai ter que ser menor que 0. Se o A for menor que 0, o f de 1 tem que ser maior que 0. Ou seja, se o A for positivo, o f de 1 tem que ser negativo. Se o A for negativo, o f de 1 tem que ser positivo. Então, como é que ficariam esses gráficos? Bom, eu já sei que é uma equação do segundo grau. Se o A é positivo, então aqui é para cima. Se o A é negativo, então ele aqui é para baixo. Então eu terei x1 aqui, x2 aqui. x1 aqui, x2 aqui. E entre eles, eu terei 1. Ó, vejam que ele não é vértice. Vértice é o momento em que ela muda a sua direção. Ele não é vértice. Ele está entre as duas raízes. Certo? Compreende, então? Estando um entre as raízes, x1 e x2, equivale que A vezes f de 1 tem que ser menor que 0. Nós vimos que f de 1 é A menos 3. Então, A vezes A menos 3 menor que 0. Como que nós podemos resolver isso, então? A gente pode, então, isolar o A menor que 0 e divide por A menos 3. Se o 0 é dividendo e A menos 3 é o divisor, se eu não tenho nada para dividir por A menos 3, vai dar quanto? 0. Agora eu vou achar o outro lado, que é esse daqui. Ó. A menos 3 menor que 0. A menor que 3. Então vamos finalizar respondendo as duas ao mesmo tempo. Deixa eu mudar a cor para ficar mais forte. Logo, temos 0 menor que A menor que 3. Analisa só. Aqui no caso, nós temos A menor que 0. Mas como nós temos dois valores, 0 e 3, eu vou responder colocando o menor valor e entre eles a variável. Então, 0 menor que A menor que 3. Exercício 5. Para quais valores positivos da constante A, a equação ax ao quadrado menos 20x mais 21 igual a 0 admite duas raízes reais, ambas maiores que 1.
Então vamos resolver o exercício 5? No exercício 5, a equação é ax² menos 20x mais 1 e admite duas raízes reais, ambas maiores que 1. Então, nesse caso, o a tem que ser maior que 0. Então, já que é maior que 1, f de 1 é igual a que multiplica 1 ao quadrado menos 20 vezes 1 mais 21. F de 1 é igual a 1 ao quadrado é 1 menos 20 mais 21. F de 1 é igual, ou melhor, aplica, a mais 1. Não tenho que resolver ali. Vamos calcular também o x-vértice. X-vértice é igual a menos b sobre 2a. Menos 20 sobre 2 vezes o a. Menos 20 vai dar 20 sobre 2a. 20 dividido por 2 vai dar 10 sobre a. Vou simplificar por 2. Então, 10 sobre a. Sabendo então que a é maior que 0, vou calcular a delta. B ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Menos 20 ao quadrado menos 4 vezes a, que eu não sei quem é, vezes 21. 20 vezes 20, 400. Menos 4, menos 84a. Como eu tenho 484, eu posso colocar, fatorando 4 em evidência. 4 vezes 100 menos 21a. Então, nós temos 4 condições. Quais são elas? O a tem que ser positivo. O f de 1 também tem que ser positivo. O x-vértice tem que ser maior que 1. E o delta maior ou igual a 0. São essas as 4 condições que nós temos. Ó, de a maior que 0 e x-vértice maior que 1, nós temos o seguinte. Temos 10a sobre 1. Resolvendo isso, 1 vezes a menor que 10. Vou chamar isso de primeira resolução. De delta maior ou igual a 0. Então, nós temos aquela fatoração que nós fizemos quando a gente viu delta. Temos 4 que multiplica 100 mais 21a. Certo? E, portanto, vamos substituir aqui. Delta vale 4 vezes 100 mais 21a maior ou igual a 0. Eu vou deixar quem em evidência variável. Vai ficar 400 mais 84a maior ou igual a 0. A maior ou igual que menos 400 dividido por 84. Menos 400 dividido por 84, eu posso simplificar por 4. A maior ou igual a menos 100 sobre 21. Então, isso eu vou chamar de segunda resposta. Encontrei a primeira, encontrei a segunda. Agora, nós vamos juntar as duas.
Bom, de 1 e 2 nós temos que A é menor ou igual a 100 sobre 21. Logo, juntando com a outra, zero menor que A, menor ou igual a 100 sobre 21. Pessoal, então vamos construir o gráfico. Bom, é que está em evidência. Eu tenho então as duas raízes. Nesse caso, o 1 ele não está entre as raízes. Então eu tenho x1, x2 e entre eles eu tenho x verso. Lembra que eu calculei x verso? Então a minha parábola ela vai ficar assim. Passa para o x1 e vai para o x2. Essa é a parábola. Característica que 1 é menor que x1. x1 é maior que 1. Então 1 está fora, ele não está entre x1 e x2. Exercício 6. Para quais valores reais da constante b, a equação x² menos 2bx mais 1 igual a 0 admite duas raízes reais, ambas menores que 1. A número 6 é parecida com a número 5. Só que agora nós temos que admite duas raízes reais, ambas menores que 1. Vamos já começar pelo gráfico. Eu vou ter x1, x2, e aqui eu vou ter 1. Então as raízes, elas são menores que 1. O que nós temos entre x1 e x2? X verso. É o momento onde ela muda de direção. Bom, então nós temos três condições. Quais são elas? O f de 1 tem que ser maior que 0, o x verso tem que ser menor que 1 e delta tem que ser maior ou igual a 0. Vamos calcular então f de 1 igual x² menos 2bx mais 1. Então no lugar do x eu vou colocar 1. 1 ao quadrado 1, menos 2 vezes b, menos 2 vezes b vezes 1 vai dar menos 2b mais 1. 2 menos 2b. F de 1 vai ser isso. Então F de 1 nós temos aqui. Vamos calcular então os outros, só que eu vou precisar apagar o quadro. Então x verso menor que 1, que equivale b é menor que 1. Vamos calcular delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, delta é igual a menos 2B menos 4 vezes 1 vezes 1. Menos 2b ao quadrado vai ficar 4b ao quadrado. Menos 4. A gente para aqui então. Não tenho que resolver mais do que isso. Delta é igual a 4b ao quadrado menos 4. Vamos dar continuidade. A gente pode fatorar então. Delta é igual a 4 em evidência, b ao quadrado menos 1. 4b ao quadrado menos 1. Fatorei. Quando delta for maior ou igual a 0, o que vai acontecer então? Equivale que b é menor ou igual a 1 ou b é maior ou igual a 1.
Então, nessas condições, resulta que B é menor ou igual a 1. Bom, se nós temos que achar o valor de B, o B vai ter que ser um número menor ou igual a 1 para que atenda a todas essas características que nós fomos vendo dentro do desenrolar do exercício. Para que fique mais claro para alguns, então aqui, ó, delta maior ou igual a 0. Quem é o delta? Delta não é esse aqui, ó. 4b ao quadrado menos 4 maior ou igual a 0. 4b ao quadrado maior ou igual a 4. B ao quadrado maior ou igual a 4 dividido por 4. B ao quadrado maior ou igual a 1. B ao quadrado está menos 4, 4. Então entra aqui que nem aquela questão do zero. B ao quadrado maior ou igual a 1, então menos 1 menor ou igual a B. Ou B maior ou igual a 1. Já que eu tenho dois valores menos 1 e 1, um vai ser menor e o outro vai ser maior. Por isso que temos essa condição aqui. Então, terminamos as atividades. Vocês devem ir até o plural, fazerem as tarefas mínimas e complementares. Sábado que vem nós vamos fazer uma primeira prova do terceiro bimestre. Então vai cair o seguinte conteúdo. Do setor A, aulas 33 e 38, página 112, até as aulas que nós vimos hoje, 41 e 42, página 119. Serão essas questões à prova, somente do setor A até onde nós vimos.